E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Hoje nós vamos estudar o campo elétrico E gerado por uma carga elétrica pontiforme Qzão. Antes disso, vamos revisar a lei de Coulomb para um sistema de cargas pontuais. Observe a figura. Aqui nós temos uma carga Qzão em x igual a 0, na nossa origem, uma carga Qzinho na posição x igual a Rzinho, de forma que a distância entre elas seja Rzinho. Nós vamos, a partir da lei de Coulomb, calcular a força que age sobre a carga Qzinho. Vamos a isso. O vetor F, que age em Qzinho, ele é 1 sobre 4π ε0, que multiplica a carga Qzão vezes a carga Qzinho sobre r ao quadrado na direção do versor I. O versor I é o versor associado ao eixo x. É um vetor unitário que se encontra na horizontal e para a direita. Note que a carga Qzão entra sem o módulo. Ela pode ser positiva ou negativa. E o mesmo vale para a carga Qzinho. E essa expressão sintetiza muito bem a atração e a repulsão entre esse par de cargas elétricas. Por quê? Se as cargas têm o mesmo sinal, ambas positivas ou ambas negativas, o vetor F na carga Qzinho estará na horizontal e para a direita, pois as cargas se repelem. Note que, se ambas são positivas ou se ambas são negativas, esse número é positivo e, portanto, o vetor F estará na mesma direção e sentido do versor I, como era de se esperar, na horizontal e para a direita. Se as cargas têm sinais distintos, elas se atraem. Por exemplo, Qzão é positiva, Qzinho é negativa. O vetor F estará na horizontal e para a esquerda, em oposição ao versor I. E a expressão traz isso novamente. Se Qzão é positivo e Qzinho é negativo, esse produto nos dá um número negativo e, portanto, o vetor F estará no sentido oposto, na mesma direção, porém no sentido oposto ao versor I, como era de se esperar. Perfeito? Dando sequência, nós vamos definir o vetor campo elétrico E, gerado por uma carga elétrica pontiforme Qzão, fazendo uma leve modificação nessa expressão. Eu vou reescrevê-la da seguinte forma. O vetor F em Qzinho é 1 sobre 4π ε0, que multiplica Qzão sobre r quadrado e versor, entre parênteses, vezes a carga Qzinho. Observe essa expressão entre parênteses. Seu valor só depende da carga Qzão e da distância dessa carga Qzão até um ponto do espaço, que eu estou chamando aqui de Rzinho. Essa expressão justamente nos dá o vetor campo elétrico gerado por Qzão. Logo, eu posso escrevê-lo da seguinte forma. O vetor E é 1 sobre 4π ε0 Qzão sobre r ao quadrado na direção do versor I. Note que o vetor campo elétrico E, o seu módulo, reforçando, depende apenas do valor da carga Qzão em módulo e da distância dessa carga ao ponto do espaço em questão, sendo que a distância desse ponto até a carga Qzão eu chamei de Rzinho. Observe também que o campo elétrico não depende da carga Qzinho. Essa carga Qzinho, por isso ela é chamada de corpo de prova ou simplesmente carga elétrica de prova. Ela é inserida em nossa análise justamente para nos auxiliar na definição do vetor campo elétrico. Observe como essa expressão fica. Reescrevendo-a, nós temos o seguinte. O vetor F nada mais é do que Qzinho vezes o vetor E. Observe a importância da carga Qzinho aqui nessa expressão, reforçando o que eu disse há pouco. A carga Qzinho serve apenas como um artifício para que eu possa definir o vetor campo elétrico. Como? Quando eu coloco a carga Qzinho em um ponto do espaço, se nela surgir uma força eletrostática F, eu posso afirmar que naquele ponto do espaço existe um campo elétrico.
E esse campo elétrico ele é gerado pela sua carga fonte. Quem é? A carga Qzão, que dista daquele ponto uma distância Rzinho. Observe as unidades em questão. A unidade de força é o Newton. A unidade da carga Qzinho é o Coulomb e, portanto, a unidade do campo elétrico passa a ser o Newton por Coulomb. Pelo fato da carga Qzinho ser um corpo de prova ou uma carga elétrica de prova, nós estamos assumindo que o valor da carga Qzinho é extremamente desprezível quando comparado com o valor da carga Qzão. Em outras palavras, o campo elétrico gerado pela carga Qzinho não interfere no campo elétrico gerado pela carga Qzão em todos os pontos do espaço, de forma que eu posso definir com segurança a expressão do campo elétrico E gerado pela carga elétrica Qzão, que é a carga fonte desse campo elétrico. Redesenhando aquela figura a partir de agora, nós temos nessa expressão duas situações. Vamos observar aqui. Eu vou colocar uma carga mais Qzão na primeira análise e aqui uma carga menos Qzão. Nós temos aqui uma distância Rzinho e aqui a mesma distância Rzinho até um ponto P do espaço. Ponto P, nós temos aqui o nosso eixo de referência, o eixo X. E a partir daí fica evidente o seguinte: se essa carga é positiva, esse número é positivo e, portanto, o vetor E estará na mesma direção e sentido do versor I. Logo, uma carga elétrica positiva gera no ponto P um vetor campo elétrico cujo módulo é dado por 1 sobre 4πε0 vezes o módulo de Qzão sobre Rzinho ao quadrado, porque agora eu estou calculando o vetor em módulo, e ele aponta na direção horizontal com sentido para a direita, pois esse número é positivo e, portanto, o vetor E tem a mesma direção e sentido do versor I. Ao passo que, se a carga Qzão ou carga fonte for negativa, esse número é negativo e, portanto, o vetor E terá a mesma direção, porém sentido oposto ao versor I. Nesse ponto P, portanto, o valor em módulo é exatamente o mesmo, pois em módulo eu calculo 1 sobre 4πε0 vezes o módulo da carga Qzão dividido por R ao quadrado, mas o vetor tem a mesma direção do anterior, porém sentido oposto. Observe aqui o vetor E da carga menos Qzão. Esse raciocínio será extremamente importante nos vídeos seguintes, pois nós vamos, no próximo vídeo, abordar o princípio de superposição de uma forma mais enxuta e, a partir daí, nós vamos usar esses dois vídeos sobre o campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme para resolver o problema do dipolo elétrico. Para finalizar, vamos só destacar, a partir dessa expressão, que se eu quiser o módulo do vetor campo elétrico, basta fazer 1 sobre 4πε0 vezes o módulo da carga Qzão sobre o R elevado ao quadrado. Até o próximo vídeo.